ano. Tudo certinho com vocês? Vamos para mais uma aula de história, mas antes vamos lembrar dos nossos combinados. Lave sempre as suas mãos e procure em um lugar bem confortável, onde você possa assistir às aulas, fazer as atividades e aprender muito. E os materiais que nós vamos precisar hoje. O caderno ou uma folha para registrar a aula. Folha colorida, uma folha só, mas se você não tiver, pode ser a folha branca. Lápis de cor, canetinha, borracha, lápis de escrever, tesoura e uma foto, uma imagem de Curitiba. Se você não tiver essa imagem de Curitiba, pode ser um desenho do lugar de Curitiba que você mais gosta, certo? Eu vou dar um tempo para você deixar tudo pertinho aí. Vamos lá! E essa aula vai ser diferente, porque nós não vamos fazer a revisão somente da aula passada, mas de todas as aulas que tivemos até agora, que os temas foram: aula 1, vamos falar de história; aula 2, vamos continuar falando de história; aula 3, tempo cronológico e tempo histórico; aula 4, cidade de Curitiba, patrimônio histórico, cultural e natural; aula 5, cidade de Curitiba, espaços públicos e privados. Então pegue o seu caderno ou a folha para você registrar a aula, coloque a data que você está assistindo, aula 6, história revisão. Eu vou aguardar você fazer. A Vivi veio recordar o que quer dizer história. O termo história é originado do vocábulo grego história, que tem como conceito a ideia de investigação.
ou seja, o entendimento vindo por meio da pesquisa. Então, a palavra história veio de uma palavra grega chamada história, parecido, né? Que significa uma investigação. Mas não é uma investigação só procurando pistas, mas através da pesquisa. O historiador, como eu falei, é um investigador, um pesquisador. Ele trabalha com pesquisa, utilizando as fontes históricas. E nós já estudamos sobre as fontes históricas, que são os livros, os documentos, os objetos antigos, os diários, os mapas, depoimento, obras de arte como pintura, escultura, música, filmes, entre outros, certo? E olhe lá o que a Vivi veio recordar. Para realizar seu trabalho, o historiador utiliza fontes históricas orais, fontes históricas escritas, fontes históricas iconográficas visuais, fontes históricas audiovisuais, fontes históricas materiais e fontes históricas imateriais. E você lembra o que quer dizer cada uma? Vamos recordar? As fontes históricas orais são os conhecimentos que são narrados com a voz. As fontes históricas escritas são o que tem escrito, né? Pode ser tanto manuscrito como impresso e ter diferentes suportes. Uma folha de papel, um livro, até as paredes das cavernas. As fontes históricas iconográficas visuais são as pinturas, fotografias, as esculturas, os mapas, entre outros. As fontes históricas audiovisuais combinam som e imagem. As fontes históricas materiais são todos e qualquer vestígio material deixado pela humanidade, ou seja, tudo que é criado pelo ser humano. As fontes imateriais são os saberes, o modo de fazer, as receitas culinárias, as lendas, as músicas folclóricas, as festas, as danças populares, entre outros. E a Vivi tem mais uma ideia. Vamos fazer uma atividade? Leia as dicas e escreva que tipo de documento histórico está sendo usado. Vamos lá? No museu, Marcos observou ossos de animais e pontas de lanças encontradas há 10.000 anos atrás. Esses objetos fazem parte de... E ali tem as fontes históricas. Mas olhem lá o que está sublinhado. Ossos de animais e pontas de lanças. Que tipo de fonte histórica é essa? Se você falou que ossos de animais e pontas de lanças são fontes históricas da cultura material, acertou. Vamos para outra? Simone conversou com seus avós e descobriu como se vivia há 40 anos atrás. E que tipo de fonte histórica ela usou? Olha lá que tem uma palavrinha que está sublinhada. Conversou. Agora ficou fácil, né? Se você falou fonte histórica oral, acertou. E também é uma fonte histórica da cultura imaterial, ou seja, são os saberes, aquilo que o vô e a avó sabem, né? Através da fala passaram para ela também, certo? Vamos para outra? Cláudia encontrou o diário do seu bisavô, relatando sua viagem pela Europa. Uma fonte histórica? Opa, vamos ver a palavrinha que está marcada. Diário. E você sabe o que é o diário? Diário é um caderno onde a pessoa escreve, né, o que acontece diariamente, ou seja, no seu dia a dia, no seu cotidiano. Nesse caso, o avô relatou, né, escreveu como foi a viagem dele pela Europa. Eu falei uma palavrinha que deu uma pista aqui bem boa. Escreveu. Então, é uma fonte histórica escrita. Mas também, como foi feita por um ser humano, é uma fonte histórica da cultura material, certo? E olha o que a Vivi veio lembrar. Para organizar a nossa rotina, é importante medir o tempo. Antigamente, as pessoas
faziam isso observando a passagem dos dias e das noites. Atualmente, além disso, existem diferentes instrumentos usados para acompanhar a passagem do tempo. E olha a ideia da Vivi. Vamos fazer uma atividade, palavras cruzadas dos diferentes instrumentos que medem o tempo. Então é essa palavra cruzada que nós vamos fazer. Eu vou dar um tempo para você escrever as palavras no seu caderno, porque eu sei que fazer toda a cruzadinha ali não é tão fácil. Então você pode só escrever as palavras que já está bom. E nós vamos procurar então instrumentos que servem para medir o tempo cronológico. Mas se a gente pensar bem, o tempo histórico também utiliza alguns desses instrumentos. Vamos lá? Conseguiu identificar
todos os instrumentos que servem para medir o tempo? Vamos ver? Olha lá, tem ali o celular. E você vai me dizer, celular, professora? Mas se a gente for ver além de ligação e mensagem, o celular serve também para controlar os dias, as horas, certo? Tem também a ampulheta. Lembra o que é isso? Que é o relógio de areia. A clepsidra. Ah, professora, esse é difícil. É difícil, mas a gente já falou na aula. Que é o relógio de água. GPS. GPS. Porque o GPS, além de encontrar os lugares que a gente quer ir, utiliza a medida do tempo para saber quanto tempo você vai levar do lugar onde você está até o lugar que você quer ir, certo? O calendário, que tem o ano, meses, dias das semanas, os dias, e aqui na vertical, relógio, certo? E a Vivi veio nos falar sobre o tempo histórico. Vamos recordar? O tempo histórico são as referências históricas utilizadas para organizar os acontecimentos mais importantes e as grandes mudanças das sociedades e civilizações. É uma forma de contar o tempo a partir da ação dos seres humanos na Terra, pelas experiências que um povo, nação ou toda a humanidade passar. E agora nós vamos fazer uma atividade. Eu vou fazer uma pergunta, dou algumas alternativas e você tem que responder corretamente. Vamos lá? Os grupos humanos da pré-história contavam o tempo através. E aqui eu tenho 4 respostas, cada uma tem uma cor diferente. A azul, dos calendários que existem há milhares de anos. Verde, da observação dos dias e das noites. Amarelo, de galhos de árvores. E laranja, dos desenhos das pinturas rupestres. E daí, qual é a resposta correta? Você pode dizer a resposta ou somente apontar para a cor. O que você acha? Se você respondeu da observação dos dias e das noites, acertou, certo? Vamos para outra? O tempo cronológico pode ser associado azul ao calendário, verde aos fatos históricos, amarelo ao relógio, laranja aos fenômenos naturais. E o que você acha? Tempo cronológico, nós acabamos de fazer uma atividade sobre isso. Pensou aí? Se você falou calendário ali, o azul, apontou para o azul, acertou. E se você falou relógio, que está de amarelo, acertou também. Vamos para outra? A história pesquisa os eventos. Azul, de longa duração, verde, de longa e curta duração, amarelo, de curta duração e laranja, considerados fatos religiosos importantes. Pensa ali no tempo histórico. O que será que estuda? Se você falou verde, de longa e curta duração, acertou, porque tem eventos que são curtos, que acontecem, mas são importantes para a história. E tem eventos que duram mais tempo e também fazem parte da nossa história. Outra pergunta. O tempo cronológico pode ser dividido de diversas formas. A partir dos acontecimentos históricos de curta e longa duração, dias, semanas, meses, anos e acontecimentos históricos, ou dias, semanas, meses, anos, horas, minutos e segundos. E a partir de acontecimentos históricos de longa duração. Pensa aí, estou falando agora só do tempo cronológico. Se você falou amarelo, acertou. Professora, mas por que o outro aqui, ó, que é parecido, não está certo? Porque ali está falando de acontecimentos históricos. Acontecimentos históricos tem a ver com o tempo histórico. Como eu falei, eu pedi só do tempo cronológico,
que tem tudo a ver com dias, semanas, meses, anos, horas, minutos e segundos, certo? E a Vivi veio lembrar mais um tema que nós estudamos. Os municípios são as menores unidades administrativas do país. No estado do Paraná existem 399 municípios. O município do Paraná mais populoso é Curitiba, capital do estado, e o menos populoso é Alto Paraíso. O município é administrado pelo prefeito e vereadores, escolhidos pelos seus moradores em eleições que acontecem a cada 4 anos. E agora nós vamos fazer uma atividade sobre isso. Olhe lá o que a Vivi veio nos falar. Qual é a alternativa correta? Eu vou dar uma alternativa e vocês vão pensar se é correta ou não. Os prefeitos e vereadores são escolhidos pelos eleitores? Essa tá fácil, né? Acabei de falar sobre isso. E esse outro? Apenas os eleitores de alguns bairros do município podem votar para prefeitos e vereadores. Pensa aí, só alguns bairros que podem votar? Se todos os bairros fazem parte da cidade, todos podem votar, desde que tenha mais de 16 anos, é claro, porque criança não dá para votar, certo? Então isso daqui está errado. Vamos ver outra? O prefeito e os vereadores são responsáveis pela administração do município. Pensa aí, será que está certo ou errado? Se você falou correto, acertou. Mais uma. Os vereadores são responsáveis por propor leis que melhorem a qualidade de vida dos moradores. Será que isso está certo ou errado? Se você falou certo, acertou. E vamos recordar sobre patrimônio histórico, cultural e natural. Patrimônio histórico são os lugares, os prédios, residências, praças, bairros da cidade. São os marcos do passado que podemos observar ainda hoje no presente em Curitiba. E ali tem a imagem do Museu Paranaense. Patrimônio cultural é tudo aquilo que possui importância histórica e cultural para um país, para uma cidade. As festas, danças, música, manifestações populares, artes, culinária, entre outros. E ali tem um prato de barreado. E o patrimônio natural é o espaço que tem paisagens como montanhas, serras, cachoeiras, rios, fozes, florestas, matas, animais silvestres e afins. Também pode ser lugares adaptados para o lazer. E ali tem o Parque do Iguaçu, certo? E agora nós vamos recordar sobre espaços públicos e privados. Espaço público é de responsabilidade do governo. Quem cuida desse espaço, além do governo, é a população. E nós temos ali como exemplo um parque, uma praça, uma escola pública, pode ser municipal ou estadual, e as ruas, certo? Espaço privado é de responsabilidade de alguém, como pessoas ou empresas. Quem cuida desse espaço é o dono ou a pessoa que aluga o lugar. E nós temos ali como exemplo uma casa, lojas e também o shopping center, certo? E a Vivi teve uma boa ideia. Agora vamos fazer uma atividade. Observe estes lugares que se localizam na cidade de Curitiba e tente reconhecê-los. Depois, classifique-os em patrimônio histórico, cultural e natural, espaço público ou privado. Vai aparecer uma imagem. Vamos tentar reconhecer o que é aquela imagem. E daí vamos ver, primeiro, se é um patrimônio histórico, cultural ou natural, e depois se é um espaço público ou privado. Vamos lá?
E você sabe que lugar é esse? Se você falou que é uma rua, acertou. Essa é a Rua Marechal Deodoro, certo? Uma das primeiras ruas da cidade de Curitiba e leva o nome do primeiro presidente do Brasil. Essa rua, além de comércio, tem um destaque especial. É onde é realizado os desfiles das escolas de samba de Curitiba. É claro que agora, com esse tempo de pandemia, não vamos ter o desfile, mas era onde era realizado e a gente espera que no futuro aconteça também. Agora pensam e me digam, será que é um patrimônio histórico, cultural ou natural? Pensou aí? Se você falou que é um patrimônio histórico, acertou, mas também é um patrimônio cultural. Vocês vão lembrar que a professora na aula falava que todo patrimônio histórico é também um patrimônio cultural. E é um espaço público ou privado. Se você falou espaço público, acertou, porque as pessoas podem andar nas ruas. É um espaço que é do governo, porém, quem tem que cuidar é o governo e as pessoas que transitam ali, certo? Vamos para outro? E esse lugar, você reconhece ele? Se você falou que é o Museu do Expedicionário, acertou, que é um museu, localizado aqui em Curitiba, que tem por objetivo apresentar a história da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. E será que é um patrimônio histórico, cultural ou natural? O que você acha? Se você falou que é um patrimônio histórico, afinal de contas está ligado até com uma passagem da história, acertou. E o que a professora sempre fala? Todo patrimônio histórico também é um patrimônio cultural. E é um espaço público ou privado. Se você falou que é um espaço público, acertou. Vamos para outro? E esse aqui, será que você conhece? Eu acho que não, mas eu conheço muito bem. Essa é a casa da professora Viviane. É onde eu moro com a minha família. E será que a casa é um patrimônio histórico, cultural ou natural? Não é nenhum desses. É um patrimônio sim, mas não é da cidade. É um bem material meu e da minha família. Então é um patrimônio da minha família, certo? E será que é um espaço público ou privado? Isso eu falei muito na aula. Se você falou que é um espaço privado, acertou. Público, todo mundo ia poder entrar. Na minha casa ou na casa de vocês, só pode entrar se vocês deixarem um lugar privado, certo? Vamos para outro? E esse aqui? Você conhece esse lugar? Se você falou que é uma loja de roupas femininas, acertou. É um lugar que realiza venda de produtos. E será que é um patrimônio histórico, cultural ou natural? É que nem a minha casa. É um patrimônio, mas não é um patrimônio da cidade, mas sim da pessoa que é dona, do proprietário, certo? E será que é um espaço público ou privado? Daí você vai pensar assim, deve ser público, porque qualquer pessoa pode entrar numa loja. É um espaço privado, porque tem um dono, tem um proprietário, certo? E esse outro lugar aqui, você conhece? Esse é a Universidade Livre do Meio Ambiente, também conhecida como Unilivre. E ela foi criada para difundir práticas, conhecimento, experiências relacionadas às questões ambientais. E será que é um patrimônio histórico, cultural ou natural? Você já pensou aí que é um patrimônio natural, porque tem bastante verde. Na verdade, é os três. É um patrimônio histórico da cidade. Todo patrimônio histórico é um patrimônio cultural, mas devido à natureza do lugar, também é um patrimônio natural. E é um espaço público ou privado?
Se você falou espaço público, acertou. Vamos para outra? E esse local aqui, você conhece? Já falamos até nas aulas, né? É uma igreja. É a Catedral Basílica de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, a primeira igreja da nossa cidade. E uma igreja é um patrimônio histórico, cultural ou natural? É um espaço público ou privado? Nós temos que lembrar de uma coisa: as igrejas são locais privados. O fato de podermos entrar nelas para orar, para visitar, tirar fotos ou simplesmente sentar e descansar não significa que ela se torne um local público, certo? Então ela é uma propriedade privada que está aberta ao público graças à decisão ou do seu dono ou de uma comunidade. Então a igreja, essa igreja é um patrimônio histórico, é um patrimônio cultural também. Lembra que a professora falou que é a primeira igreja de Curitiba, mas é um espaço privado, certo? E olha a ideia da Vivi. Agora vamos fazer um porta-retrato para colocar uma foto ou um desenho de um lugar de Curitiba. Pode ser um patrimônio histórico, cultural ou natural, um espaço público ou privado, certo? E para fazer essa atividade, nós vamos precisar das folhas coloridas, tesoura e da foto, imagem ou do desenho sobre Curitiba. Então nós vamos fazer um porta-retrato de dobradura, certo? Pegue lá a sua folha colorida, a cor que vocês tiver, que vocês gostarem. Quem não tem pode fazer no branco também. Ou se quiser pode até pintar a folha para daí dobrar. Eu escolhi aqui uma folha que tem duas cores. Ai, professora, precisa ser com duas cores? Não precisa. Mas eu acho que fica visualmente melhor para vocês verem o que eu vou fazer de dobradura aqui. Mas se for de uma cor só, dá super certo. Esses daqui eu fiz com uma cor só. Eu tenho então aqui em forma de retângulo e eu preciso de um quadrado. Lembra o que tem que fazer para a folha virar um quadrado? Se você lembrou aí, parabéns. Se não lembrou, eu vou mostrar. Vou dobrar aqui, ó, um triângulo. Essa parte aqui eu não vou precisar, então não sei cortar. Guarda lá que a gente pode usar para outra atividade. Quando eu abro, eu já tenho quadrado. Já tenho um vinco aqui no meio, né? Então lembra que a professora falava vinca bem, porque nós vamos precisar dessas dobras para fazer nosso porta-retrato. Ó, abri. Agora eu vou dobrar do outro lado. Vinca bem. Abri de novo. Vocês viram que tem ali o encontro das duas dobraduras? Eu até vou fazer aqui, ó, um pontinho para ficar mais fácil. Agora eu vou puxar todos os cantos para esse pontinho. Dessa maneira. E vou fazer nos outros cantos também. Vinca bem, que é só pra gente ver onde vai dar a dobra. Abre tudo. Abriu. Vocês viram que ficaram várias dobraduras ali. Vou agora pegar esse canto e dobrar até a primeira linha, a primeira dobradura. E vou fazer isso nos outros cantos também. Vai ficar assim. E agora vou dobrar tudo para dentro. Até parece que já deu um quadrinho aqui.
Agora eu vou usar aqui na diagonal. O meu quadrado, de vez de deixar assim, vou deixar dessa maneira, parece uma pipa. Agora essa pontinha eu vou dobrar até onde tem um encontro aqui. Certo? Também vai ficar uma dobra. Vou fazer do outro lado também. Ó, dos dois lados. Certo? Agora eu vou dobrar mais uma vez aqui dos dois lados. Assim. Está quase pronto. Agora vamos desses lados que nós vamos dobrar para trás. E está pronto aqui o meu porta-retrato. Tenho que vincar bem para ficar firme. E agora eu vou escolher uma foto de Curitiba e vou colocar dentro, ó. A minha foto é um pouquinho maior, então eu vou tirar um cantinho, ó. Vamos ver se deu o tamanho. Deixa eu virar aqui. E vou colocar ela dentro, ó. Certo? Então agora é a sua vez de fazer um porta-retrato de um espaço de um lugar em Curitiba. Eu vou aguardar você fazer.
daí? Gostou de fazer um porta-retrato do lugar que você mais gosta de Curitiba? E olha que ideia legal, dá para fazer porta-retrato com as fotos suas, da sua família também. Dá até para fazer de presente. Mas a nossa aula terminou. Nos encontramos na próxima aula. Se cuidem!